Amigos e amigas do nosso canal, desde logo, claro, vou pedir a você que compartilhe os nossos vídeos e peça evidentemente aos seus amigos, principalmente aqueles que gostam de pensar, gostam de aprender, gostam de ensinar ou de discutir política, tentando movimentar a sua vida, que se inscreva no nosso canal. Aqui você vai encontrar o assunto que você precisa sobre política e, sobretudo, a verdade. Esse jornalista nunca precisou de usar subterfúgios para dizer o que pensa e nunca utilizou de mentiras para justificar qualquer comentário. Lamentavelmente, o segmento da imprensa, como qualquer outro segmento, ele tem os seus guetos de má qualidade. Porque você pode ter um gueto de uma produção cultural, né? Você pode ter um gueto que pode ser chamado de ágora, onde se discute. Tudo dentro da intelectualidade. Mas aqui no Brasil nós temos alguns setores da imprensa, por exemplo, onde um jornalista famoso do Brasil grava uma entrevista com o presidente da República e a audiência foi zero. Claro que esse zero pode ser discutível, mas o Ibope marca pela quantidade de aparelhos de televisão ligados e que tem aquele botãozinho do Ibope para marcar. Entre Rio de Janeiro e São Paulo, além de Belo Horizonte, a entrevista teve zero, ninguém assistiu. Da mesma forma aconteceu com 5 jornalistas, considerados jornalistas famosos no Brasil, também alcançaram a audiência zero. O que significa dizer isso? É que eles mentem demais e aí chega um momento que você que está ouvindo aí do outro lado, simplesmente desconfia e fala, bom, peraí, assim também já é demais. Um grande amigo que eu tenho aqui, Vitória da Conquista, um radialista, ele sempre me manda algumas coisas. E me mandou um dia desse um áudio de um radialista que, sinceramente, eu não sei se é o excesso de improviso da fala, mas o próprio editorial não diz coisa com coisa. No mesmo momento que ele direciona a grande imprensa do Brasil em favor de Lula, ele o faz em desfavor de Lula. Por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi perseguido na eleição passada. O Brasil sabe que Lula ganharia a eleição se disputasse. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal equivocadamente fez a condenação de Lula. Isso é fato. Por que eu digo equivocadamente? Porque Lula foi condenado antes do trânsito em julgado. Logo, caberia os recursos necessários e ele poderia ter disputado a presidência da República. Mas o ministro Gilmar Mendes, que foi aquele que impediu a posse de Lula na Casa Civil para evitar o impeachment de Dilma, que corria no rodo do dinheiro, e todo mundo inteligente sabe disso, menos alguns babacas de Vitória da Conquista que acham que a Câmara dos Deputados votou a cassação de Dilma porque estavam pensando no Brasil. Ledo engano. Todo mundo recebeu dinheiro e muito. E tanto é verdade que o principal algoz conta isso no livro. De um jeito diferente de contar, mas conta. Então, o que aconteceu, meus caros e minhas caras? Fora do processo legal, não há sustentação eterna.
apareceu um cidadão que eu não sei como, mexendo no seu computador, descobriu a verdade sobre a Lava Jato. E aí, escancarou, foi preso, mas prestou um grande serviço ao Brasil, porque mostrou para o Brasil como foi conduzida a condenação do presidente Lula. Tudo fora da lei e tudo na base da delação premiada, forçada, torturada. Então, e por que eu estou dizendo isso? Eu não estaria aqui dizendo a você se isso não fosse verdade. No Brasil, sempre houve roubo no governo. No governo de Conquista, no governo de Poções, no governo de Tremedal, no governo de Cordeiros, inclusive com a colaboração de alguns radialistas, que simplesmente sabiam da coisa, mas não falavam. Então, a corrupção é algo que existe de tal forma que toda empresa tem uma corregedoria. Toda empresa tem auditoria. Não é? Não existe empresa que não fiscalize. Quantas pessoas vocês sabem que saíram de Vitória da Conquista de alguns bancos por terem lesado o banco, que é praticamente coisa impossível de se fazer, mas fizeram? Quantas pessoas vocês viram falar que deram desfalque numa empresa ou outra? Quantos prefeitos, secretários fizeram mau uso da verba pública? E aí, essa endemia atinge o governo brasileiro há séculos. Porque não se pode atribuir necessariamente a quem está na chefia do comando a responsabilidade, embora pague por esse tipo de erro. Então, o que aconteceu com essa história de que o governo Lula desviou dinheiro? Ora, como que você desvia dinheiro e você deixa 400 bilhões de dólares dentro do Banco Central, como jamais houve na história se deixar 10% disso? Como você desvia dinheiro se você fez obras de infraestrutura no Brasil como jamais vista na história? 22% do esgotamento sanitário urbano no Brasil foram feitos em 13 anos contra 32% feitos em 120 anos. Então se pergunta, o que aconteceu? A transposição do Rio São Francisco foi feita com o governo Lula. A valorização do professor, a libertação da empregada doméstica, 18 milhões de ligações de rede elétrica, 3 milhões na Bahia, valorização da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, enfim. Esse governo que fez com que você comesse carne ao invés de osso é o que é atacado hoje por alguns mensaleiros e mensageiros do além e que tenta transparecer para você que uma honestidade que jamais aconteceu. Eu lhe perguntaria aqui, você acreditaria em alguém que chegasse na sua casa hoje com letras do Tesouro Nacional do tempo de Dom Pedro II? Pois é, tem gente que vendeu essas letras, esses papéis do governo de Dom Pedro II, aqui na região da Bahia, exatamente no final do ano 2000 para início do ano 2000. Por certo, esses títulos já não valem absolutamente nada, mas quem foi esperto e comprou se deu mal. É só para colocar para você que nós não podemos,
por exemplo, apontar o dedo e dizer que alguém é desonesto se nós praticamos a desonestidade. Porque não haveria, sinceramente, nenhum desvio de dinheiro no Brasil se esse desvio não fosse no homem comum dos municípios. E é exatamente no município que começa a corrupção. Não é de Brasília para o município, é o contrário. E nesse bojo, alguns espertos são eleitos. E conta, evidentemente, com assessores tão desonestos como esses. E contam também com grandes jornalistas e ralés de jornalistas, ou seja, aqueles jornalistas mais fracos também. Fracos que eu quero dizer no sentido da intelectualidade. Porque muita gente acha que pode falar sem saber as coisas e entende que a entonação da voz ou o fato da voz ser grave faz com que o que está falando seja verdade. Por exemplo, o STF não é marginal. Marginal é radialista que ataca o STF. Porque todas as medidas que o STF toma é lastreada na lei. Nenhum ministro do STF, a seu bel prazer, libera isso ou libera aquilo. Não vamos confundir a população e não vamos aproveitar daqueles que sabem menos do que nós para enfiarmos ignorância como se fosse verdade e má fé. Todos os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, meus caros e minhas caras, ele tem uma justificativa. Não é um gol de futebol, não. Ele tem uma história para você ler e ali está o voto do ministro. Então, é muito fácil dizer que o Supremo Tribunal Federal estava correto quando não permitiu habeas corpus de Lula. Mas você viu como eu falei aqui, e falo com propriedade, eu disse, equivocou-se. O Supremo Tribunal agiu equivocadamente, talvez por pressão daquele marginal que era o ex-ministro do Exército. Eu estou falando marginal porque o cidadão que age fora da lei é marginal, e foi o que ele mesmo disse que fez, que pressionou o Supremo Tribunal Federal. Aquele que está na cadeira de rodas hoje com aquela doença lá, não sei nem o nome da porqueira, mas o fato que não honra. Pode honrar a farda dele lá, mas não honra a razão de ser um homem direito. Homem direito não pressiona juiz. Homem direito não pressiona delegado. Homem direito não faz pressão, espera o resultado da lei. É assim que funciona para quem tem honra. Quem não tem honra faz qualquer negócio. Bom, então, para explicar aos senhores, o que é que houve de concreto? É que todas as medidas tomadas pelo senhor Sérgio Moro, que levou à condenação de Lula, caíram por terra por vários motivos. Primeiro, sendo ele juiz de Curitiba, ele não poderia julgar uma ação de São Paulo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era puxar para si com segundas intenções e provocar tortura nas pessoas a quem ele manteve presa, utilizando de escutas telefônicas, inclusive nos escritórios de advocacia, o que é terminantemente proibido. O meu escritório de advocacia, ele é inviolável. Ninguém pode botar uma escuta no meu telefone do escritório de advocacia, nem de qualquer outro advogado. Do contrário, como é que você procede à defesa do seu cliente numa democracia? Se a parte acusatória tem condição de botar um grampo no seu telefone e saber o que você está fazendo. Não é permitido. Então, o juiz Sérgio Moro, junto com os delegados da Polícia Federal e com o Ministério Público lá de Curitiba, prendiam um empresário ligado que tinha negócios com o governo. E esse empresário, via de regra no Brasil,
sempre doou para a campanha de todo mundo. Se você chegar em Vitória da Conquista e for conversar com um empresário, ele vai dizer lá e mostrar que ele doou dinheiro para a campanha do adversário e para a campanha de quem está na situação. O empresário não tem esse negócio de, eu vou fulano ou cicrano, não. Ele quer ficar bem com todo mundo. É o jogo dele e não é ilícito isso. E se permitir essas doações. Ocorre que, quando esses empresários têm negócios com o governo, presumiu-se então que eles cobravam mais caro do governo para poder devolver no caso das doações. E aí foram atingidos vários políticos, não só do Partido dos Trabalhadores. Mas o que ocorreu? Com o tempo, a própria justiça foi absolvendo José Genuíno, Vacari e outros envolvidos do Partido dos Trabalhadores e condenando outros que não eram do Partido dos Trabalhadores, notadamente do Partido Progressista, notadamente do MDB e até do Democratas, que era adversário. Feito isso, e desculpe o áudio longo, mas é necessário esclarecimento, o presidente Lula teve os seus processos anulados na origem. Logo, ele não responde a processo algum no Brasil. Se você quiser, no seu pensamento, entender que ele é inocente ou culpado, é problema seu, mas isso não adianta nada. O que adianta na justiça é prova. É prova. Então, não pode nenhuma molequeira de radialista ficar dizendo que alguém é culpado sem sê-lo e tentando entender de direito sem saber o que está falando, envergonhando a todos nós e aproveitando da ignorância dos mais fracos. E aquele que aproveita da ignorância daquela pessoa que estudou pouco é mais vergonhoso do que a pessoa que estudou pouco, porque a pessoa que estudou pouco não teve condição de estudar. E quem estudou um pouquinho para poder enganar é estelionatário. Estelionato não é só você dar cheque sem fundo, não. É só você passar a perna financeira, não. É enganar as pessoas, principalmente com a palavra. Porque a palavra era tão forte quanto um soco. E a palavra mal usada leva qualquer um à morte, à guerra. Então, meus caros e minhas caras, o que é que eu quero explicar com isso? O presidente Lula não responde a nenhum processo. Todos os processos foram anulados. É isso que precisa saber. Não houve, até hoje, uma prova que o juiz Sérgio Moro tenha apresentado. Eu faço um desafio aos mentirosos da imprensa de Vitória da Conquista que mostre a prova de que Lula teve alguma coisa na sentença do juiz Sérgio Moro. Mostre onde o juiz Sérgio Moro disse que restou provado, através da prova tal, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu o crime. Eu desafio, não existe, mas eles escondem isso. E ficam dizendo, foi processado por isso e mandou dinheiro para Angola, que isso é um outro assunto que depois eu explico, mas não é verdade o que falam. É engraçado, o Brasil nunca teve tanta construção de refinaria como teve no governo Lula e Dilma. Mas a culpa é de Lula e Dilma do Brasil ter quase ficado autossuficiente no petróleo? Lula era culpado do gás de cozinha custar R$15 e da gasolina R$2,80. Manobraram, inclusive esse que está no Palácio do Planalto, fizeram aquela greve mentirosa dos caminhoneiros, deram um prejuízo de 110 bilhões ao Brasil e o diesel custava R$2,20, hoje custa R$5,25. Por aí você vê. Então, o que o STF fez foi o seguinte: a partir do momento que o juiz Sérgio Moro bloqueou os bens do presidente Lula, na expectativa de garantir com esses bens algum possível prejuízo
que a União tivesse com as ações do presidente Lula, os bens ficaram bloqueados para esse fim. A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, revisando o que tinha feito e vendo que não restou provado absolutamente nada, e não sendo o ex-presidente Lula condenado naquela história, aquela babaquice do apartamento do Guarujá, um apartamento que custa R$ 1,5 milhão, superfaturado, ou de um sítiozinho que custa R$ 1.800.000, que ele nada tinha a ver com aquilo, liberou os bens. É só isso. O STF não é bandido igual, infelizmente, o membro da imprensa fala, não. E o membro da imprensa não pode olhar o STF olhando a sua cara no espelho. Precisa respeitar. Decisão judicial é passível de revisão. Quando a verdade chega, você tem que se render à verdade. Do contrário, não precisa ter democracia, nem precisa ter justiça. Vamos tomar vergonha na cara. Vamos respeitar as pessoas. Por fim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou à Europa e ele não foi para lá destruir a imagem do Brasil. Lula foi falar aos socialistas do mundo como a maior autoridade política da América Latina. Eu falo latina porque é toda a América que fala latim. Eu vi o comentarista misturar a América do Sul com a Nicarágua e com Cuba e com a Guatemala. Complicado. Não conhece também geografia. Bom, então, um cidadão que sai do Brasil e é recebido no Parlamento Europeu e é aplaudido de pé, com um discurso limpo, não estava ali acusando esse presidente que está aí, não estava falando que o Brasil é isso ou aquilo outro, não. É mentira de quem disse que ele estava lá. Eu não vou nem usar a palavra que não se pode usar, esculhambando a imagem do Brasil. Não. Quem faz isso é o outro, não é ele. Saindo de Bruxelas, ele vai até a Alemanha e é recebido pelo futuro chanceler da Alemanha, que irá substituir Angela Merkel. Recebido com honra. Sai dali e vai até a França e é recebido como chefe de Estado, com guarda do palácio e tudo para se passar em revista. Isso não se faz com qualquer um. Isso se faz com autoridade reconhecida, seja ela constituída ou não. Depois esse presidente sai e vai até a Espanha e é recebido com honra pelo ex-primeiro-ministro da Espanha, que é quem governa a Espanha, o Zapatero, e também é recebido pelo atual primeiro-ministro da Espanha, chefe de governo da Espanha, com honras de chefe de Estado. E aí o cidadão translocado, não conhece o mundo, disse que o ex-presidente Lula não falou com a grande imprensa. Que grande imprensa? Mas eu queria dizer o seguinte, o País é o maior jornal da Europa e fez um editorial dizendo que Lula é a esperança da democracia no mundo. Os jornais da Alemanha também, os jornais da Itália, os jornais da França, ou será que os jornais da França não são grande imprensa? Lula estava na Europa, os jornais da Bélgica, os jornais da Holanda, basta o cidadão ler, abrir a internet e vai encontrar. Então, não se trata de falar da imagem do presidente Jair Bolsonaro, porque a imagem dele já é conhecida na Europa toda.
Quem assistiu à viagem de Jair Bolsonaro ao G20 viu onde é que ele ficou, com todo respeito aos garçons, mas ele teve que conversar com o garçom, que ninguém queria conversar com ele. Quando ele foi para a reunião da ONU, ele ficou comendo pizza na rua. Ele não teve um encontro com um chefe de governo ou de Estado de qualquer país rico. Ele se encontrou com o chefe da Turquia, que é um ditador igual a ele. Angela Merkel, a única conversa que teve com ele foi quando ele pisou no pé dela. Ninguém conversou com ele, nem o presidente da Rússia, nem o presidente da Índia, nem o presidente dos Estados Unidos, ninguém. E na Europa, então, ninguém quer conversa com ele. Só que aí o cidadão vai e insinua, sem saber de quem, por acaso, quando um radialista de conquista viaja para algum lugar, ele tem que dar satisfação de quem está pagando a viagem dele? E outra, talvez ele não saiba, é tão fácil ir para a Europa, é mais barato você andar na Europa do que no Brasil. E Lula é convidado do mundo. Lula dormiu nos apartamentos, nas acomodações mais cobiçadas do mundo, no palácio da Rainha da Inglaterra. A Rainha da Inglaterra não quer conversa com Bolsonaro. A culpa não pode ser de Lula. Então, essa mentirada que se conta, e aproveitar, por exemplo, daquelas pessoas que não entendem as coisas com muita clareza e ficar impostando voz para dizer mentiras. Ué, eu queria saber se Lula poderia viajar para a Europa que não fosse num jatinho, porque de navio demora muito. Quem viajou de navio foi Rui Barbosa. Mas hoje nós temos avião rápido. Então, a gente tem que parar com essa mentirada. Parar com essa história de defender partidariamente no microfone de rádio quem você quer que seja. Você pode até ter sua opinião. O que você não pode é aproveitar da ignorância dos outros para incutir a sua mentira e o seu jeito de ser. Porque quem vai julgar o seu caráter não é você mesmo. São as atitudes que você tem. E a fala é perigosa, porque ela fica gravada, as pessoas prestam atenção e acabam mais cedo ou mais tarde enxergando de forma tranquila se o cidadão que está falando é bom caráter ou é mau caráter. Portanto, não existe essa história de que Lula saiu daqui para falar mal do Brasil. Lula vai aos Estados Unidos da América. Não significa falar mal do Brasil, gente. Lula tem direito de ir para onde ele quiser e bem entender. E não interessa para alguns malandros tentarem incutir uma mentira. Dizer que a Rede Globo foi a favor de Lula está de brincadeira. Dizer que a TV Record é a favor de Lula é outra brincadeira. Dizer que o SBT é a favor de Lula é uma palhaçada. Porque todos esses, com a Globo mais ou menos, são favoráveis ao que está estabelecido. Um governo fraco, um governo covarde e um governo que quis que a população morresse em troca de uma estabilidade econômica. Isso nós não podemos aceitar. Estamos aqui para combater esse tipo de coisa. Bom dia.